Maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia você que está aí do outro lado me assistindo. Vamos que vamos, mais uma semana. Então, prestem bem atenção. Nós vamos falar sobre as funções ainda, tá? Porém, agora praticando um exercício, beleza? E nós vamos continuar com o capítulo 5, falando das regras de nomenclatura. Hoje nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos, tá bom? Vem comigo, bora para a aula? Amores, é o seguinte, vamos praticar um pouquinho em relação às funções, tá? Do aspartame, que nada mais é que um adoçante. Nós vamos verificar aqui quais são as funções orgânicas daqui. Olha que simples, hein? Vamos nessa comigo? Então, vai lá. Primeiro eu olho, aí eu vou identificar. Isso aqui é uma função. Isso aqui é outra. Só que nela não tem ninguém conectado com carbonila, então já deixa ela de lado. Esta aqui é outra, né? O que mais aqui? Opa! Aqui eu também tenho outra. Então, no aspartame, eu tenho 4 funções diferentes, certo? Vamos dar um nome para elas. Ácido carboxílico, carbonila com hidroxila, ácido carboxílico. Aqui eu tenho uma amina, e ela é primária, porque eu tenho 2 hidrogênios ainda sem radical aqui pendurado. Então, eu tenho uma amina, eu tenho ácido carboxílico, tenho uma amida, funções nitrogenadas, lembra? Então, quando eu tenho um nitrogênio conectado a uma carbonila, eu vou ter uma amida. E a amina não tem carbonila, certo? E aqui, quem é esse aqui? Se eu não tivesse esse CH3 aqui e colocasse um H, ele seria um ácido carboxílico, né? Então, depois, mais para frente, nós vamos ver essas reações que acontecem, tá? Mas aqui, agora, no momento, tá bem simples. Vamos só identificar a função. Então, que função é essa? Éster. Porque se não fosse um éster, se fosse um éter, não teria carbonila. Mas como tem a carbonila ligada ao oxigênio, que é um heteroátomo, logo eu vou ter um éster, ok? Tranquilo, né? Agora vem esse princípio ativo aqui, que é a capsaicina. Quase que não sai, né? A capsaicina, ela nada mais é que aquele sabor da pimenta, não tem? Aquele ardido da pimenta. Então, é por causa dessa substância aqui, tá? Vamos identificar as funções que tem aqui. Opa, aqui tem uma. Aqui tem outra. Aqui tem uma pegadinha que ele sempre gosta de colocar no Enem. Aqui também tem outra. E mais nada por aqui. Então, quais são as 3 funções aqui? Éter, né? Não tem carbonila, então é um éter. Aqui a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático vai ser um fenol. Alfabetização aqui para mim com essa letra, hein? Então tá. Vai dar um desconto aí nesse mouse, né, gente? Prestar atenção então agora? Então qual é a função? Fenol. Se eu tivesse a hidroxila ligada a carbono saturado, seria um álcool. Mas se essa mesma hidroxila tivesse conectada a um carbono insaturado, que é com dupla ligação, seria um enol. Então, as 3 formas de eu identificar
que eles sempre cobram dessa maneira, tá? Para dar a pegadinha. O fenol, o enol e o álcool. Tranquilo? Tá. E a última aqui é a amida. Então, éter, fenol e amida. Ave Maria, hein? Até apagar esse trem aqui. Amida, tá? Então, fechado aqui. Vamos para o butano. O butano nada mais é que qual é a função? Hidrocarboneto. Composto formado apenas por carbono e hidrogênio. Então, aqui eu vou mostrar para vocês que só tem a função hidrocarboneto e as diferentes maneiras de representá-lo, tá? Aqui, ó, tá vendo? Tá condensado aqui, ó. Ele tá se repetindo, esse CH2, ele colocou entre parênteses com o 2. E aqui, na forma de linha, tá? Então, aqui na forma de linha, tranquilo? Fechado? Então, todos eles aqui são a mesma substância que representa um hidrocarboneto, tá bom? Agora, nós vamos falar das nomenclaturas, tá? Dos hidrocarbonetos. Como elas são classificadas? Como é que eu dou o nome para os diferentes hidrocarbonetos, tá? As diferentes estruturas. É bem simples, mas a gente precisa recordar isso aí. Por quê? Porque ela é a base para as outras nomenclaturas também, tá? O que é mesmo um hidrocarboneto? São compostos orgânicos que contêm o quê? Somente na sua cadeia carbônica, carbono e hidrogênio, certo? E eles podem ser de cadeia aberta, de cadeia fechada, fechada ou cíclica, né? Ramificada ou normal, saturada ou insaturada, tá? Então, esses aqui que eu vou falar agora são as classes de hidrocarbonetos, como eles podem ser classificados, tá? Em alcanos, alcenos, que mais? Mas os alcenos também podem ser chamados de alquenos, tá? Os alcinos, os alcadienos ou dienos, tem os de cadeia fechada, são os ciclanos, os ciclenos. Quando eu falo ciclano, eu também posso chamar eles de ciclo-alcanos. O que isso quer dizer? Um alcano de cadeia fechada, só isso. E os ciclenos, que eu posso chamar de ciclo-alcenos, que são compostos carbônicos de cadeia fechada, tá? Mas eles não são o quê? Aromáticos. Então, os aromáticos estão em outra classificação, tá? Dos hidrocarbonetos. Mas que todos eles têm em comum que eles são compostos apenas de carbono e hidrogênio. Correto? Lembraram desse detalhe? Então, vamos continuar aqui. Então, os alcanos, parafinas. Os alcanos, eles também são conhecidos como parafina. Não tem aquelas parafinas de vela? Vela que a gente acende quando está sem luz, por exemplo, ou então vai fazer o aniversário? Pois é. A composição delas é feita com essa classe de hidrocarbonetos aí. Que classe é essa? Os compostos de cadeia que têm o quê? Apenas ligações simples, certo? E elas também são cadeias abertas. E essa aqui, ó, é a fórmula geral, ó. Essa é a fórmula geral para descobrir um alcano, tá? Como que eu identifico ele? Olha só, vamos nesse exemplo aqui dos alcanos. Eu tenho uma cadeia aberta e ela é o quê? Saturada, só tem ligação simples.
Eu posso representar dessa maneira ou assim, ó, que é a fórmula molecular dele. Como que eu aplico esta fórmulazinha aqui? N é a quantidade de carbonos que tem na molécula, tá? E eu substituo aqui também. Então, a fórmula para os alcanos é CnH2n mais 2, ó. CnH2n mais 2, tá? Então, se eu te der esse composto aqui, ó, deixa eu circular aqui. Como eu acabei de falar desse, ó, vamos só confirmar aqui. Quantos carbonos eu tenho? Quantos carbonos? 1, 2, né, na cadeia. Então, eu substituiria aqui, ó, 2 carbonos. Tá vendo? 2. Para eu descobrir a fórmula molecular. E substituo esse 2 bem aqui nesse N. Então, vai ficar 2 vezes 2 vai dar 4. 4 mais 2 dá 6. Então, a fórmula geral deste alcano é C2H6, que é a chamada fórmula molecular. Lembra que eu poderia falar da fórmula mínima aqui também, né? Fórmula mínima aqui eu dividiria tudo isso aqui por 2. A fórmula mínima seria CH3, porque 3 vezes 2 é 6 e o 2 dividido por 2 vai dar 1, tá? Lembraram disso? A outra forma, vamos lá jogar na fórmula aqui, ó, para vocês recordarem. Vamos lá. Vou para essa cadeia carbônica aqui agora, do metilbutano. Por que metilbutano? Porque eu tenho ramificações, né? Mas a cadeia continua sendo aberta e saturada, a cadeia principal. Então, vai lá. Quantos carbonos eu tenho na minha cadeia principal? Vamos ver? Só apagar aqui para não confundir. Vamos lá na cadeia principal. Quantidade de carbonos conectados. Eu começo por aqui, por que mesmo? Porque eu tenho uma ramificação, está mais próximo da ramificação. Mas tudo isso nós vamos recordar. Mas só para falar aqui da fórmula molecular. 1, 2, 3, 4. É a minha cadeia principal. Mas quantos carbonos eu tenho na minha cadeia total? 5, né? 5 carbonos. Então, aqui no CN, no lugar do N, eu vou colocar o número 5, tá? Aí, H2, viu como tá melhorando? Meu número aqui, 2 vezes 5. 2 vezes 5 vai dar 10, né? Só que aí eu tenho que somar com 2 aqui, ó, para achar a quantidade de hidrogênio que tem nessa fórmula, tá? Então, vai lá. Então, carbono eu tenho 5, então ia ficar C5, H quanto? Vamos ver. 2 vezes 5 dá 10, mais 2 dá 12. Achei minha fórmula molecular. Coincidentemente, ela é minha fórmula mínima, porque eles não são divisíveis, tá? Então, vai lá. Vamos só confirmar, para não ter que ficar contando, ó. Eu sei quando não aparece tem hidrogênio, né? Então, vamos lá, vamos contar aqui só para confirmar que a fórmula está correta, a fórmula molecular. Olha lá. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu teria 1, 2, 3 hidrogênios, 4 daqui, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para eu não ter que ficar contando hidrogênio na minha molécula, eu jogo na fórmula geral aqui, ó, para poder descobrir quanto é a minha fórmula molecular em um alcano, tá? Então, nos alcanos eu vou usar CnH2, N mais 2, CnH2n mais 2. Aí eu descubro minha fórmula molecular. Para eu descobrir
Aqui, ó, o C3H8, eu não preciso ficar contando. Eu jogo aqui na fórmula. Quantos carbonos eu tenho? 3. Aí, 2 vezes 3 dá 6. Mais 2 dá 8. Então, C3H8. Fechado? Então, tá bom. Aí, tem aqui, ó, a regra geral para nomenclatura, tá? Mas depois eu vou fazer exercício para nós fixarmos essa nomenclatura. Não se preocupe com isso. Agora só a regra geral. Eu tenho o prefixo que me dá a quantidade de carbono na molécula, lembra? O AN, que quer dizer o quê? Que quer dizer número, ou quantidade de ligações, né? Que é ligação simples. E o O, que é a terminação do hidrocarboneto. Beleza? Então, dos alcenos, a mesma coisa. Só que em vez de ser com ligação simples, vai ser com ligação dupla. Olha lá, ligação dupla. A fórmula dele para descobrir a fórmula molecular é CnH2n só. Tá? E a minha regra para eu descobrir aqui a fórmula geral dele vai ser prefixo, quantidade de carbono na molécula, 1, 2, mete, et, certo? Em, porque tem ligação dupla. E o O, porque a função é um hidrocarboneto. Então, aqui, para eu achar essa fórmula geral, aqui, ó, essa fórmula molecular, o que eu fiz? Joguei nessa fórmula aqui, para achar os alcenos. Em vez de ficar contando a quantidade. Quando a cadeia é curta, tudo bem, né? Quando ela é pequena, tranquilo. Mas eu vou só jogar aqui. Quantos carbonos eu tenho nessa molécula? 2. 2, C2. 2 vezes 2, 4. Olha essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos. 4. 4 vezes 2. Põe o 4 aqui, ó. 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Então, vai ficar a fórmula geral aqui, ou a fórmula molecular, C4H8. Porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 vezes 2 dá 8. Confere para você ver, ó. 3, 5, 6, 7, 8. Pronto. Fechado aqui, né? Então, nós vamos ficar nessa aula até os alcanos e alcenos, tá? Na próxima aula, que vai ser amanhã, nós veremos os alcenos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e o que der mais para nós vermos, tá bom? Além disso, nós vamos fazer exercícios para fixar o aprendizado. Tudo bem? Então, façam a atividade que eu vou propor na tarefa e aí vocês se organizem para a próxima aula. Fiquem atentos na tarefa, tá? Para não deixar acumular, ok? Lembrando que eu vou vistar todas elas quando nós voltarmos na aula presencial, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.